Bem-vindos ao nosso podcast Entre Vidas, Conversas que Ficam. Hoje, no Entre Vidas, Conversas que Ficam, paramos por um momento. Num mundo onde tudo corre, onde tudo exige e onde tudo pede mais de nós, há algo simples, quase silencioso, que continua a transformar vidas todos os dias. A ligação, a presença, o afeto. E muitas vezes ele vem com 4 patas. Hoje falamos de animais, de saúde e felicidade. Mas, acima de tudo, falamos de uma relação que a ciência começa agora a compreender, mas que milhões de pessoas já sentem há muito tempo. Porque ter um animal não é só companhia. Pode ser equilíbrio, pode ser regulação emocional, pode ser, e eu acredito que é, saúde. E para nos ajudar a explorar este tema, tem comigo Cibele Fabichak, médica investigadora com um percurso ligado à fisiologia do stress, à farmacologia e alguém que olha para a ciência de uma forma profunda, com curiosidade sobre o comportamento humano. Cibele, muito obrigada por estar aqui connosco e vamos começar pelo início de tudo. Então, quando é que os cães realmente se começaram a aproximar dos humanos? E como é que esta relação evolui até ao ponto em que hoje fazem parte da nossa família, não é? Então, Filipa, muito obrigada pelo convite de estar aqui, eu e o Lucas, e vamos lá, não é, falar um pouquinho desta espécie tão especial, né? Então, para a sua primeira questão, na verdade, assim, o que os estudos indicam é que, possivelmente, há aproximadamente entre 45 e 30 mil anos, o Homo sapiens, né, nós humanos, começamos a ter os primeiros contatos com a espécie de lobo cinzento, né? E como que isso os autores acreditam que começou a acontecer? Quando houve a fixação, né, de grupos humanos à terra, né, porque antes eles eram coletores, exatamente, nômades, coletores. Então, quando eles começaram a se fixar, e essa fixação se deu com o início do cultivo da agricultura, né, então, esses pequenos grupos se fixando e começaram a atrair, de alguma forma, esses lobos cinzentos no quesito dos restos de alimentos. Alimento, ou seja, eles tinham o alimento, acabava por ser ali uma relação de simbiose. Uma relação, exatamente, essa primeira relação justo de simbiose, no qual havia, né, uma intencionalidade de obtenção de alimento, e a gente não pode esquecer que nós, humanos, Homo sapiens, somos uma espécie ultra cooperativa, né, no sentido de que somos cooperativos entre nós e entre outras espécies. Certo. Então começou aí, Filipa, a haver uma relação, né, de um vínculo, um crescimento de vínculo, no intuito de que o humano, ele também buscava, além de eliminar os restos alimentares, né, então uma higiene, vamos dizer, iniciava-se pequenos aspectos de higiene, também a proteção, né, contra outros predadores, né, de vigia. Certo. E a partir daí o humano começou a observar o comportamento destes lobos cinzentos. Os séculos, né, os anos, claro, foram a se passar. E aí, então, começou uma segunda etapa que os autores chamam, que foi a criação do protocão, né? Vamos dizer, com o quê? A intencionalidade do humano em começar a cruzar, né, os determinados espécimes de lobos, exatamente com algumas características que interessavam ao ser humano. Certo. Como, por exemplo, o pastoreio, né, a defesa e proteção. Exatamente, a defesa, de guarda, não é? Exatamente, de guarda. Então, foram os primeiros cães, e isso aproximadamente, Filipe, aconteceu em torno de 15 mil anos, 15 a 10 mil anos. Muito tempo mesmo. Ou seja, as primeiras espécies, né, que foram feitas de forma intencional, né, pelos humanos. E daí, então, justamente, começou-se o quê? A aparecer os primeiros cães com algumas características específicas. Então, de pastoreio, de vigia, de segurança. E, claro, também, né, começaram a aparecer algumas intencionalidades de utilidade desses cães. E que vemos até hoje. Então, que hoje vemos mesmo como uma extensão já emocional nas nossas vidas, não é? Exatamente. Porque esta relação
assume várias formas, não é? Seja, lá está, nessa relação de guarda, de pastoreio, mas também quando trazemos isto para o presente, ela vai ter aqui na nossa realidade presente, quer em termos de volume de população de cães, de gatos ou outras espécies que temos já mais domesticadas, sempre aqui dentro desta diversidade existem imensas raças, imensos tipos de animais, digamos agora, domésticos que existem. Eu não sei se nós temos ideia, se a Cibele me pode ajudar em termos de Portugal, no Brasil, e no Brasil, quantas raças há de cães ou quantos... Isso, justo. Justamente, né, essa criação, né, de raças e de características comportamentais. Foram-se apurando também ao longo do tempo certas características. Isso. Pronto, agora se calhar nos nossos dias tem mais estéticas, mas se calhar nestes milhões de anos atrás era mais, como dizíamos, tipo também os cães de guarda. De utilidade, exato. Utilidade, então, por exemplo, para a comunidade na altura, não é? Então, aproximadamente, Filipa, hoje calcula-se os grandes kennels, né, eles calculam em torno de 300 a 350 espécies, né, de cães no mundo, né, como um todo. Então, desde cães que auxiliam na busca de droga, em acidentes naturais, de salvamento, ou que auxiliam, né, um deficiente visual, ou que detectam, por exemplo, uma convulsão epilética antes de acontecer, hipoglicemia no diabético, e assim por diante. Sim. Né? E o que é interessante que você, né, na sua segunda pergunta, né, fala do número, né, de cães. Então, é muito interessante que Portugal, né, tem aproximadamente 4 milhões e 100 animais que estão, animais pets como um todo, registrados no SIAC, sendo que aproximadamente 3 milhões são cães, tá? E o restante são gatos, né? Então o número de gatos é um pouco menor, e a gente não pode esquecer que também em Portugal aproximadamente eles calculam em torno de 900 mil animais que são errantes, sendo que em torno de 800 e poucos mil são gatos e 100 mil cães. Né? Então os cães são muito menos, exatamente. E só para você ter uma ideia comparativa com o Brasil, né? Então vamos falar um pouquinho aqui do Brasil. Claro que a magnitude é maior, né? Mas nós, aproximadamente, o IBGE, ele fala em torno de 168 milhões de animais domésticos, né, coexistem, sendo que aproximadamente 68 milhões de cães. Né? E sendo que é interessante que Portugal, ele está em torno de segundo, terceiro lugar na Europa em número de cães per capita. Né? Isso é muito interessante. Então, cerca de 46% dos domicílios portugueses tem um cão. Né? Apesar do nosso Lucas aqui já está a dormir, a tirar a sua sonequinha. Está na hora da cesta dele, nós estamos aqui a perturbar, não é? Mas isso é realmente muito interessante e só prova realmente a importância e a proximidade que têm, seja neste caso das famílias portuguesas, porque 40% é realmente... E está a crescer, né? Isto que é um dado. Exato, exatamente. Está a crescer. Tanto em cães como em gatos também, não é? Pelo menos nos meios urbanos acaba por haver um crescimento maior. E então, falando agora na saúde física também, um bocadinho, nós costumamos dizer que o cão faz bem para a saúde, mas o que é que isso significa concretamente? Como é que isso pode ter um impacto? E sei que há estudos, e a Cibele vai-me falar um bocadinho sobre eles, que pode ter no nosso coração, na pressão arterial, até já falamos um bocadinho nessa situação da diabetes, nas crises hipoglicémicas, na parte convulsiva, no colesterol, no nosso sistema imunitário, porque ter um cão realmente faz-nos até também mexer mais, temos este lado prático, não é? Porque temos que sair com eles à rua, temos que dar aqui um passainho, portanto, em termos de atividade física, isso também se vai refletir. Certo? Não, sem dúvida, Filipa, tanto que, assim, várias das sociedades médicas veterinárias, né, tanto europeias, norte-americanas, enfim, globalmente, elas definem essa relação, esse relacionamento que se constrói no decorrer do tempo, como qualquer relação, certo? Da mesma forma com o pet, em que há justamente um benefício para a saúde e é mútuo.
Então, se é para nós, para Também é para eles eles. também. E é uma relação extremamente dinâmica, porque ela vai a mudar, né, no decorrer do tempo, da própria idade do pet e a nossa também. Idade, certo. Então, isso é muito interessante. E como você já bem indicou aí, então existe repercussão, na verdade, tanto na saúde mental como na saúde física. Vamos começar com a física, Ok, né, que foi sim. justamente a sua pergunta. Então, já temos aí vários estudos, e esses estudos eles começaram a aparecer aproximadamente há uns 20 anos. Né? Então, é muito recente. Né? Então, ainda estamos com a literatura científica muito fresquinha ainda. Então, tem muita coisa a vir. Mas, por exemplo, na hipertensão, né, arterial, já tem alguns estudos, tanto norte-americanos como canadenses, até europeus, que indicam que, por exemplo, o convívio já a partir de 5 meses com o cão, aqui especificamente com os cães, já há uma queda significativa da pressão arterial. Né? Especificamente a diastólica, isso que é interessante. Mais a diastólica do que a sistólica, nesses estudos. Outros estudos, que é um estudo até japonês também, é bem interessante, de mais de 5.000 participantes, eles detectaram que a pressão arterial sistólica já começa a cair significativamente a partir de algumas semanas já. Isso é muito interessante. Então, parece que a sistólica ela é mais precoce. É mais precoce do que a diastólica. Mas um outro dado também interessante que você aí citou é a atividade física. Isso, sem dúvida, atividade física, né, o nosso, né, apesar do Lucas aqui já estar a dormir aqui, mas a atividade física no intuito de que o pet, ele nos joga para fora da casa, certo? Né? Então, o convívio no parque, na rua, seja urbano ou seja rural. Certo. Então, tem até um estudo japonês de mais de 5.000 participantes e esse estudo, ele indica que aumenta a atividade física nos que têm pet em relação aos que não têm pet em 54%. Então, praticamente, quase dobra, né, a atividade física comumente desse indivíduo. E o que é interessante é que, com isso, a repercussão é a obesidade, então a perda de peso, e claro, a hipercolesterolemia, então, né, uma tentativa de reduzir. É claro que é importante que o PET, ele pode atuar, né, numa hipertensão, numa obesidade, no hipercolesterol, como um coadjuvante, junto com, claro, a medicação, né, que o seu médico está a indicar. O estilo de vida do próprio Exatamente, tutor. do próprio tutor. Claro que sim. E o sistema imunológico que você citou, isso é bem interessante, Filipa, porque a microbiota, né, intestinal, ela já se altera do tutor, então com o convívio, isso é um fato. Sim. E é muito interessante que essa repercussão, ela parece até maior nas crianças nos primeiros meses de vida. Então já o bebê em contato com o pet, especificamente o cão, já facilita, né, essa microbiota e também a redução de crises, né, de alergia e de asma. Por quê? Porque justamente você está a estimular justamente o sistema imunológico, e nós sabemos que o sistema digestório e sistema imune é praticamente sim, no intestino interligado. Mais, não é? Exatamente. De células imunitárias. Então, isto é um fator muito interessante, tanto, né, na criança como, claro, no adulto. Muito bem, super interessante mesmo. E então, Cibele, mas muitas pessoas dizem-me assim, o meu cão ajudou-me num momento muito difícil, ajudou-me a ultrapassar uma fase complicada de saúde, um luto por um familiar. Mas do ponto de vista científico, o animal ou o cão em particular, neste caso, pode mesmo reduzir a ansiedade, o stress, alguns sinais até de depressão, de burnout, como agora tanto falamos, porque realmente isto dizer, o meu cão salvou-me, é assim uma coisa poderosa, não é? Pronto, e eu acho que agora a ciência também começa a mostrar que realmente não é só o que o tutor ou o que nós sentimos, e porque estou a dizer nós porque ambas temos cães e temos uma relação com eles muito próxima, mas não é só uma sensação, isto é mesmo
biologia, neurociência, isto está aprovado, certo? Sim, sem dúvida. Os estudos vêm a caminhar justamente nesse sentido e, assim, na questão da saúde mental que você tocou, as duas principais, né, os dois principais transtornos que são um pouco, estão a começar ainda a Certo. estudar, não temos Certo. tantos dados Sim. assim, que é justamente os transtornos de ansiedade, né, e a depressão. E tanto em um como em outro, né, vários estudos indicam que o convívio, e esse convívio, obviamente, ele tem que ser perdurar no tempo, Claro. né? Não adianta Sim. só ter um contato de uma semana. Mas o que os estudos indicam é que numa depressão leve a moderada, há resultados significativos, né? Por exemplo, em idosos, né, há um estudo bem interessante de que o convívio por 2 anos, né, Ok. com Sim, o pet, o cão, Sim. já há uma redução em torno de 46%, né, do aparecimento de Dessa depressão nos grupos comparados com o grupo que não tem contato com o pet. Nos transtornos de ansiedade também isso é um fato, né? A redução dos sintomas de ansiedade também são significativos, então existem vários estudos aí canadenses, japoneses, né? Inclusive Realmente japoneses que têm, suportam inclusive, estas- até com gatos, tá? Com gatos, e eles estão também, por exemplo, a entender um pouco melhor essa questão, né, do ronronar, ronronar tá? do gato. Do gato. Sim, até há um estudo agora muito interessante que é japonês, que o ronronar do gato, por exemplo, em doentes terminais e assim, que Isto. realmente alivia muito a ansiedade, o stress, quer para o gato, quer para o dono também, não é? Exatamente. O tutor. E eu Sim, até sim, brinco aqui, eu e meu marido, nós brincamos aqui com o Lucas, porque o Lucas ronrona, porque ele faz... Eu não posso dizer ele o mesmo dos meus roncam mesmo. O Lucas ronrona, ele tem realmente um ruído, que quando fazemos um carinho, né, mais ali assim, massagem, ele tem um ruído, e esse ruído, isso assim, é muito notório, né, nos provoca realmente um estado de relaxamento, Sim, sim. tanto nele como em nós, claro. né, tanto Sim, isso é facial fantástico. nele como em nós. Aí até Vai, acordou. bom dia. Bom dia, Lucas. E daqui no seguimento disso que estávamos a falar, isto nas várias faixas etárias, até dos tutores, lá está, em crianças, em pessoas mais idosas, o reflexo dos cães e a forma como eles influenciam a saúde é realmente notória, porque há estudos, lá está, de pessoas mais idosas, 60, 70 anos, que promove realmente melhorias, não é, significativas, até mesmo na forma como essas pessoas se evitar o isolamento tão grande que às vezes acontece nas pessoas mais séniores, não é? Nas crianças também, ou seja, há realmente... são mesmo companheiros que nas várias fases das nossas vidas, tanto nossas humanos como deles, não é? Que realmente ajudam e interferem no nosso comportamento, não é? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que isso que você tocou, né, nessas duas faixas, né, que são os extremos, né, a criança Exatamente. e o idoso. Por exemplo, a criança ou o adolescente, né, não só a questão de retirá-lo do isolamento, mas de afastá-lo, por exemplo, das telas, né, desse mundo digital, é trazê-lo para o mundo presente. E uma coisa que eu também acho que a Cibel vai concordar comigo, principalmente lá está nesta fase, por exemplo, da adolescência, e que eles estão habituados nos nossos dias a que ser tudo fácil, tudo para ontem, nomeadamente esta criação e construção de uma relação com um pet acaba por ser... ter que ter alguma paciência, ter que haver cedências, ter responsabilidade, exatamente, comprometimento de pôr comida, pôr água, exatamente, sair à rua, não é? Pronto, e acho que isso é muito importante na construção de um caráter e de uma personalidade, não é? Sem dúvida. Então, realmente, na infância, né, esses elementos, né, são fundamentais, assim como justamente você citou o idoso, né, na velhice. Então, na velhice, no indivíduo idoso, por exemplo, o propósito, né, de
do cuidado, da proteção, da rotina, porque né, nós sabemos que os animais eles necessitam de rotina, né? Justamente, da rotina. Então, esse comprometimento, a companhia, né, ele estar aqui, né, no meu colo, ele ter esse contato, o desfocar justamente do idoso, ou de uma dor, ou de um início de um quadro de tristeza, ou até de ansiedade, ou início de uma depressão. Então, ele desfoca, porque ele brinca, ele faz o carinho, tem uma bolinha, ele vai passear, né, ele vai fazer o contato social, que isso, né, ele, na verdade, o pet, ele é um facilitador social. Ele até, os estudos, eles vêm indicando esse termo para o pet, porque ele facilita justamente o contato. Você pode até nem saber o nome do outro humano, mas você sabe o nome do pet. É verdade. Né? Ele é o Lucas, ele é o Juca, e assim por diante. E aí se começa a troca de informação. Né? Então, esse facilitador social é um ponto fundamental, tanto para a criança como para, claro, o adulto, mas o idoso também, né, que retira esse idoso, né, da casa e joga ele na vida. Até mesmo, né? Cada vez mais, mesmo em residências séniores e assim, são até permitidos agora a presença do animal, não é? Mas quando a pessoa é retirada, por exemplo, da sua casa, porque não está autónomo para morar sozinho, mas antigamente nem podia levar o cão ou o gato, e agora já, e muito bem, acho eu, locais em que possa levar o seu animal, não é? Justamente até eu relato aqui uma experiência que eu tive com o Ernesto há alguns anos atrás, no Brasil. Nós éramos voluntários de um projeto chamado Cão Coração, para que faziam visitas de cães, né, os tutores e seus cães, em casas de repouso, em asilos. E nós íamos todo domingo, nós não tínhamos cão. Né, nós fazíamos o acompanhamento de outros que tinham. Mas foi muito interessante, porque nós ficamos anos fazendo esse tipo de visita e interagíamos o cão com o idoso. Né? Então, assim, a criação do vínculo era notória. Então, é um trabalho, né, que nos dava muito prazer. Exatamente, super estimulante e ao mesmo tempo recompensador. Né? Então, foi uma experiência muito grata na nossa vida que tivemos justamente neste exemplo que deu. Tenho esses exemplos e que, felizmente, cada vez mais agora vão sendo mais frequentes, porque até há uns anos atrás, infelizmente, não era, não é? Pronto, e agora vamos passar para uma parte da nossa conversa que eu acho fascinante, e a Cibele também vai concordar comigo, ainda mais sendo das ciências, a gente gosta depois de ter estas coisas assim muito... que é o que é que acontece dentro de nós. Estamos a falar agora em termos hormonais, por exemplo, fala-se da oxitocina, a hormona do afeto, da ligação, e estávamos a falar nisso, por exemplo, um idoso ao tocar, ao mexer no seu pet, o que é que acontece fisiologicamente, seja no nosso cérebro, seja no nosso organismo, porque quando o pet olha para nós, quando o nosso cão olha para nós, há uma reação química que está realmente a acontecer, não é só tipo eu sinto isto ou eu, não é? Ou seja, isto é neurociência, isto pode-se provar, pode-se medir, certo? Sim, sem dúvida, Filipa. E esse, eu vou começar por um ponto que justamente é fundamental, especificamente aqui com o cão, né? Que os estudos têm realmente, até foi publicado a questão de alguns meses atrás, a relação, né, do efeito, do olhar do cão no nosso olhar. Então, o olho no olho do cão com o humano. E isso, esse estudo, ele indica que realmente há, de imediato, a ativação do nosso sistema, né, de recompensa e prazer lá no, né, bem lá no centro do nosso cérebro, na área tegumentar, um nome meio esquisito, mas temos lá uma área bem no centro cerebral, em que começa a ser ativado uma série de conexões neuronais e que geram a liberação de dopamina. Né? Isto é um fato. Então, tanto no cão, gera dopamina nele e gera dopamina em nós. Esse primeiro contato, só o olhar. Só olhar, não precisa nem do cheirinho aqui, mas é só olhar.
E aí, então, essa dopamina, né, que é um neurotransmissor, ele gera uma resposta por várias áreas, né, do nosso cérebro, né, do nosso córtex cerebral e do nosso sistema límbico. Lembrando que o nosso sistema límbico é como se fosse o nosso centro das emoções, né? Tem uma série de estruturas com os nomes muito estranhos lá, ínsula, putamen, um monte de... É a mesa de mistura das emoções. Exatamente, da mistura das emoções. E aí o que os autores têm detectado, né, nesses últimos aí 20 anos, que são inúmeros estudos a respeito da dopamina, mas apareceu um outro neurohormônio e neurotransmissor, que é a ocitocina. Né? A ocitocina, você sabe muito bem, como médica veterinária, ela foi identificada como um hormônio inicialmente, né? Um hormônio que produz justamente a contração uterina, né? Durante o parto, né? Tanto humano como claro, né? Dos nossos mamíferos todos, e também na ejeção do leite, né? Durante a amamentação, tanto humana como também de todos os mamíferos. E depois de uns anos se descobriu justamente que a ocitocina era muito mais do que isso, né? A ocitocina era um neurotransmissor, um neurohormônio que está no nosso cérebro, né? Ela tem determinadas áreas e ela atua aparentemente, por isso que ela é chamada de hormônio do amor, hormônio da confiança, neuropeptídeo social. Por quê? Porque aparentemente a ocitocina ela estimula a geração de conexões de sinapse mesmo, né? Neuronais em diversas partes do nosso cérebro na construção de vínculos ao longo do tempo. Então, a ocitocina é como assim, é como se ela fosse liberada a conta-gotas. Então, a cada toque, ao olhar, né, a pensar no meu pet. Vai criando aquilo. Vai criando, e não só, né, na questão, a ocitocina, ela é presente não só na construção de vínculos, né, com o pet, mas ela está em toda a maquinária de vínculos humanos. Então, da mãe com o seu bebê, quando ela começa a amamentar, há picos de ocitocina durante o orgasmo. Então, na verdade, são diversas situações em que há relação, né, nas amizades, né? Então, em diversas situações. Até porque a ocitocina não está só no cérebro, está em todos os órgãos, quase, né? Exatamente. E em todos os órgãos, e neste caso nos humanos, tanto na mulher como no homem. Isso, portanto, que depois há muitas pessoas que depois querem separar, eu não tenho nada dessas coisas, isso é só a relação da mãe com o filho, porque temos realmente ao pico da amamentação, claro, e do parto, que realmente são picos em que fisiológicos, em que esta hormona está realmente num pico e, portanto, tem valores muito aumentados, mas ela realmente existe e tem uma importância fundamental. Sim, tanto que, por exemplo, durante o início, né, da vida do bebê, o parceiro, a parceira que está a acompanhar a mãe, começa a ver isso, aumento de ocitocina. Então, veja que é justamente isso, né? É a presença, é o toque, é o contato que vai construir. Mesmo com o e olhar. O que se gera nisso? O prazer, Filipa, porque esse centro de recompensa, né, e prazer, a dopamina, né, gera essa sensação de prazer no intuito de que eu quero mais. Então, eu tenho, né, o toque, eu tenho essa sensação de relaxamento e prazer e eu vou querer mais e repetir. Por isso que a dopamina, ela está por trás de várias situações que geram o vício, né, que é o exagero. Sim. Né? Então, é a mesma base né, da geração, por exemplo, do vício de drogas ilícitas, mas também ela está por trás, fisiologicamente tem isso, da repetição do prazer. Eu quero estar junto, eu quero... E queremos sempre mais, e queremos repetir, não é? Isso, exatamente. Repetir. E cada vez que temos, se calhar já é pouquinho, portanto já temos que ficar mais um bocadinho, não é? Exatamente. Então, eles ajudam-nos realmente a criar momentos de bem-estar, momentos prazerosos, momentos que nos dão realmente aqui muita
muita emoção e muita coisa boa, ou seja, isto não é só tecnologia, nem é Não. só... E estamos apenas a entender, porque com certeza existem outras substâncias. Exato, ainda Né? estamos Então, muito no ocitocina, início. a serotonina, que aparentemente está mais ligada à sensação de felicidade, de satisfação com a vida, né? Os corticosteroides, adrenalina e tantos outros que vão vir aí. Que ainda vamos de certeza descobrir. Por isso, num mundo cada vez mais ansioso, a resposta realmente não é só tecnológica e pode estar ao nosso lado com 4 patas, porque os animais não são mesmo só companhia, eles são estes reguladores emocionais naturais, ou seja, lá está, não criamos uma dependência que possa ser mal vista e que possa ter repercussões na nossa saúde, como estávamos a falar há pouco das drogas ilícitas, agora desta dependência das telas mais tecnológica. Exato. E termos aqui um regulador emocional natural. E nós vamos ter que terminar a nossa conversa, com muita pena minha, que eu estava a adorar, mas eu queria pedir ao Cibele uma mensagem que pudesse deixar ou a quem já tem um animal, ou a quem está a pensar a vir a ter um cão ou um gato ou outro pet, não é? Que agora também, pelos mamíferos que me falamos e com os estudos que virão de certeza a ser continuados, vai-se diversificar a outras espécies que também vão ficando mais próximas de nós. Estou-me a lembrar agora que temos tido um aumento grande em termos de coelhos domésticos, os coelhinhos anões e assim, portanto, provavelmente daqui a uns anos estamos aqui não só a falar de cães, mas de coelhos. De coelhos. Sem dúvida. Mas sim, mas uma mensagem que pudesse deixar para quem pensa ter um animal. Não, sem dúvida, os pets, né, e assim, especificamente, claro, estamos aqui a falar um pouquinho mais, né, sobre os cães, e eu gostaria só de lembrar que os cães, eles têm uma habilidade muito importante, que justamente vai, né, em parte, justificar esse contato, né, dele, porque eles são extremamente atentos, né, a detectar estados emocionais nossos, comportamentos, gestos, movimentos, e os estudos já indicam como alegria, tristeza e ansiedade. Sim. Então, eu acho que um dos pontos é que os pets, eles não nos julgam. Né? Eles estão ali apenas para oferecer afeto, carinho, né? Amor incondicional, né? São atentos observadores do nosso comportamento e são capazes de entender o contexto e se adaptar a esse contexto e de serem companheiros, né, fiéis no intuito de que eles podem detectar estados emocionais, né, de tristeza, de ansiedade e do jeito deles, né, estar ao nosso lado. Então, para quem não tem, eu acho que assim, é um valioso suporte emocional que deve ser considerado, tanto que tem alguns estudos que indicam que, por exemplo, indivíduos solteiros, mulheres, crianças, idosos que sofreram, por exemplo, uma perda familiar ou uma separação, né, a entrada do pet na vida pode realmente ser um suporte emocional extremamente valioso. Ainda mais que eles realmente não têm ego e, portanto, só têm mesmo para dar como eles são. Exatamente. E como eles estão, não é? Então, o dar, ele está ali, né, no momento presente, que é isso que é uma grande lição que também os pets nos dão, que é viver o presente. Né? Não há passado, não há futuro para ele, mas há o quê? Há simplesmente o viver o presente. O viver o presente, né, com prazer, com esse estado de relaxamento em que você pode, né, acolhê-lo aqui, ficar horas aqui no colo, maratonar aí uma série e ficar com seu pet ou passear e interagir com outras pessoas. Então, ele ser um facilitador também social é uma ferramenta a mais que pode tornar a nossa vida menos isolada, com menos solidão, né? Especialmente ali já no final, né, mais da vida, para os indivíduos, né, mais idosos, que infelizmente, né, está a aumentar o número, né, de indivíduos em solidão. Então o até pet a nossa também, longevidade também é maior. Exatamente, também, a nossa longevidade, bem isso lembrada, também pode realmente ajudar-nos numa fase mais complicada.
E realmente isso torna esta relação muito, muito, muito especial, porque eles acabam mesmo por ser uma companhia, e que num mundo tão rápido, cada vez mais exigente, cada vez mais digital, os animais continuam realmente a trazer-nos aquilo que é voltar ao essencial, não é? Voltar à presença, voltar ao toque, voltar à ligação, porque eles realmente cuidam de nós, às vezes, sem nós até sabermos, não é? Porque esta situação da libertação de dopamina, de oxitocina, nem toda a gente está a pensar, uma criança está a fazer uma festa, está a passear, não está a pensar, eu agora estou a produzir oxitocina, não é? Não está a pensar isso, mas realmente eles ajudam-nos a abrandar, ajudam-nos a estar presente, quando está tudo a puxar para acelerarmos e para cada vez vivermos mais a correr, e eu acho que realmente isso que a Cibele mencionou, que realmente só às vezes o estar. Exatamente. E é uma relação de benefício mútua, porque toda essa fisiologia que acontece em nós está acontecendo neles também. Exatamente. E lembram-nos todos os dias que o bem-estar não está realmente nas grandes mudanças, está nas pequenas rotinas, está no passeio, está no olhar, que agora ficamos também a perceber que é tão importante, ou simplesmente estar no estar. Exatamente, isso mesmo. Cibele, muito obrigada, foi um prazer enorme, como sempre. Obrigada a todos por nos estarem a ouvir. Este foi mais um episódio do Entre Vidas, Conversas que Ficam. Até breve. Muito obrigada pela participação, Felipe. Obrigada eu. Tchau, Lucas. Ei, Lucas, agora cortou.